chegamos no ponto em que até Paulo Figueiredo, que é mais polido, né, que não é extremista como eu, afinal, alguém simpático ou novo, comentou sobre a campanha do Flávio, da questão do marketing, dos vídeos. O André fez até um textão, ó. O Paulo Figueiredo faz análise da entrevista do Flávio na Veja, fala que saiu excepcionalmente bem, abordando inclusive vários pontos polêmicos. Falou sobre Nicolas, Michele, Master, falou sobre o Imperador, sobre o Bolsonaro, falou sobre pesquisa. Bom, mais do que eu ficar lendo aqui, isso aqui vale a pena a gente deixar o registro das palavras de alguém que está bem no entorno de Flávio Bolsonaro e sabe muito melhor do que eu de tudo o que está acontecendo verdadeiramente. Antes, só deixa eu agradecer aqui, Dani mandou um superchat. Amanhã teremos a surpresa do Flávio para o Comando Vermelho e PCC. Tem isso, né, que ele prometeu algo aí. Amanhã é o dia. Obrigado, Dani. E vamos ouvir aqui as palavras do Paulo sobre a questão do Flávio. A gente fez isso muito no início, quando a gente tinha aqui um pouco mais... Espera aí que o áudio tá baixo. Eu não sei o que tá acontecendo, tá abrindo toda hora com o áudio baixo. A gente fez isso muito no início, quando a gente tinha aqui um pouco mais a campanha do Flávio na mão. Uma coisa que não se vê pouco hoje. Exposição do Flávio em entrevistas de qualidade. Hoje em dia você vê pouco. E quando você vê, o Flávio vai maravilhosamente bem. Ontem, por exemplo, desde que ele seja bem preparado, né? Tem que fazer isso, tem que se preparar, tem que saber sobre o que vai falar. Mas ontem, o Flávio deu uma entrevista à Veja que se saiu excepcionalmente bem. Abordando, inclusive, vários pontos polêmicos. Falou sobre Nicolas e Michele, falou sobre Banco Master, falou sobre Alexandre de Moraes, falou sobre Bolsonaro, falou sobre pesquisa. Eu separei um trecho para vocês, só para vocês verem, só para ilustrar, não vou conseguir fazer um programa inteiro sobre isso, mas só para ilustrar como o Flávio tem falado bem, por exemplo, no tema de segurança pública, que é o tema mais importante da eleição. Bota aí um acelerado pra gente. Depois vocês procurem. Brasileiro é a questão da segurança. Né? Até a gente teve um painel aqui com o senador Moro, ele falou de segurança, falou também de corrupção. Qual é o seu principal projeto para a área? O que você faria primeiro? É um conjunto de coisas, mas o primeiro passo acho que nós conseguimos já dar agora com a aprovação do projeto de lei que virou lei antifacção. Nós conseguimos aí aumentar muito as penas de marginais que são perigosos. Nós mexemos na questão da audiência de custódia, que é um grande problema hoje no Brasil, uma porta giratória de bandido. Então nós colocamos ali um critério para o juiz, na hora de definir se concede a liberdade provisória ou se mantém preso determinado criminoso. Ele vai considerar a habitualidade criminosa, né? Ou seja, um malandro, um marginal, ladrão de celular, que já foi preso 50 vezes por roubar celular. É preso aqui em 51ª, vai para audiência de custódia e é solto de novo. Isso tem que acabar. Ladrão de celular tem que ficar preso no Brasil. Não dá para... Olha que inteligente. Foi lá, tem uma estratégia de comunicação, não sei se instintivamente ou não, mas uma estratégia de comunicação brilhante por trás disso. Repara, ele foi para casos onde ele já está comprovada a atuação dele, depois transferiu o argumento de um ponto genérico para um caso real e agora ele vai se comparar com o presidente da República, que passa a mão na cabeça de que rouba um celular, dizendo que é para tomar uma cervejinha, porque a diferença entre um furto de celular e um latrocínio é fração de segundo. Você está na rua, andando de bicicleta, tem alguém para roubar o seu celular, você entrega o seu celular, o marginal, muitas vezes menor de idade, não vai com a sua cara e te dá um tiro na cabeça. Vai passar a mão na cabeça de bandido desse pra quê? Tem que ficar preso. Então, alterações legais nós já estamos fazendo. Eu acredito que a gente tem aqui pelo menos mais 500 mil novas vagas em presídios em todo o Brasil. A gente tem que colocar faccionado, preso, além de muito mais tempo, incomunicável. Então, esses narcoterroristas de CV e PCC tem que ser esse tratamento. Quando é que o Lula vai classificar esses marginais de Comando Vermelho e PCC como terroristas? Para dar um tratamento que eles têm de terroristas. Ô Maurício, a gente é do Rio de Janeiro. Eles dominam bairros inteiros, impõem o medo coletivo, barricada. No Rio de Janeiro agora tem gerente de barricada, porque é tanta barricada para impedir que a polícia entre, que a ambulância entre, que o iFood entre. Qualquer pessoa que mora no local desse, para abrir o seu pequeno comércio, tem que pagar taxa para miliciano ou para traficante. A gente tem que libertar essas pessoas, mano. Tem bairros inteiros que estão virando bairros fantasmas, porque chega lá esses narcoterroristas, a partir de agora você tem que sair dessa casa, que essa casa é minha. Mas deixa a sua filha, porque a sua filha também é minha. É assim que eles estão fazendo. Eu fico indignado quando o presidente Lula perde a oportunidade de fazer uma parceria internacional com troca de inteligência, de informação, de tecnologia, com vários países, não só com os Estados Unidos, para defender esses caras. Eu defendo os brasileiros. O Lula defende os bandidos brasileiros. Absolutamente perfeito. E vejam o resultado, vejam a entrevista inteira. Olha que resposta bem dada. O Flávio foi bem avaliado pela entrevista, foi bem recebido pelo público, deu algum engajamento na internet.
E se o Flávio vai em entrevistas que ele está preparado, reage bem, é recebido pelo público, há quanto tempo você não viu uma entrevista dessa do Flávio? Eu digo a você que há uma fila no meu celular, pelo menos 100 jornalistas querendo falar com o Flávio. 100. Quem tem conseguido? Praticamente ninguém. E por que isso não tem sido feito? Todo jornalista quer matéria-prima. Se o Flávio falar, o jornalista vai publicar. Todo jornalista quer uma aspa exclusiva. Ele quer 1 minuto com o candidato. E assim você vai dominando o noticiário. Isso é ou não importante? É ou não importante? Outra questão relevante. Geração de factoide. E o que é factoide? É o que o Giannone estava falando? Não. Factoide não é geração de notícia falsa ou de fake news. Factoide é o que dá forma ao fato. Né? Oide é forma. E factoide é aquilo que dá forma ao fato. O que eu quero dizer com isso? Donald Trump se coloca como candidato do trabalhador comum. Tá bom, essa é uma postura. Onde está o factoide para repercutir essa postura? O Donald Trump aparece trabalhando dentro de um McDonald's, dando forma ao fato de que é ele quem representa o trabalhador comum. E é impossível a imprensa não falar sobre esse assunto, porque é irresistível. Qual foi o último factoide, qual foi o último fato em forma que o Flávio teve, repercutindo na imprensa nos últimos tempos? Ora, foi a visita dele aos Estados Unidos. Qual foi a política pública? O combate às facções narcoterroristas. Qual foi o factoide? A foto dele com Donald Trump, a visita dele na Casa Branca. Quando foi construído isso? Há mais de 3 semanas. E não é possível, absolutamente impossível, que ninguém na equipe consiga criar um factoide relevante para o Flávio há quase um mês. A militância hoje carece de conteúdo. Você não tem nem coisa para repercutir do Flávio. As pessoas querem repostar o Flávio, falar dele, compartilhar, mas não tem material bom. Pô, eu se fosse, tô aqui pensando aqui no ar, porra, eu botava o Flávio para comentar um jogo de futebol do Brasil. Vocês estão entendendo o tamanho do boicote que o Flávio está sofrendo?